Boa noite, gente. Boa noite, público de casa, senhores presentes, senhores vereadores. Nesse momento, dou por aberto... Começa onde essa porra aqui? Nesse momento, dou por aberto a 9ª sessão do 4º período ordinário do 2º ano. Puxa. A 10ª aqui, né? Já tinha assinado aqui, a sessão de posse. Perdão, gente. Nesse momento, dou por aberto a 10ª sessão do 4º período ordinário do 2º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 30 de dezembro de 2022. Nesse momento, peço um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Bom, gente, passado o minuto de silêncio, chamo agora o segundo secretário, o vereador José Mário, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Vou dar início à leitura da ata. Ata da 8ª sessão do 4º período ordinário do 2º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 15 de dezembro de 2022. Às 11 horas do dia 15 do mês de dezembro do ano 2022, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10 Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Itamaracá. Estando presentes os senhores vereadores Ailton Aguiar, Claudemir Pedro, Edelcio Bezerra, Germano Andrade, Arlen Monteiro, Gessé Azevedo, Joelso Gonçalves, José Mário, José Palmeira, Luiz Francisco, Manuel José. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Edelcio e secretariado pelos vereadores Luiz Francisco e José Mário. Ao constar em número legal para reunir, a presidência solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. E em seguida solicitou ao segundo secretário, vereador José Mário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual em seguida foi posta para deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário, vereador Luiz Francisco, que fizesse a chamada dos vereadores presentes e, em seguida, a leitura do expediente do dia que constou da indicação 16/2022 e dos requerimentos 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ambos de 2022. Após a leitura do expediente e antes da presidência passar os trabalhos para a ordem do dia, os vereadores Ailton Aguiar, Gessé Andrade, Joelso Gonçalves e José Palmeiras, autores das proposições lidas em expediente, fossem apreciadas em plenário por caráter de urgência. As solicitações de urgência foram postas para a deliberação do plenário, sendo aprovadas por unanimidade em única votação. Sendo assim, as mesmas passaram a constar da pauta de votação. A indicação número 16 de 2022, da autoria do vereador Joelso, formula apelo ao senhor prefeito para que, através da secretaria competente, viabilize a realização de serviços de construção de pavimentação, calçamento com drenagem em toda a extensão da rua Aquário, situada no bairro de Jaguaribe. A mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, quando, na ocasião, o vereador Edelcio usou a palavra para fazer suas sustentações sobre a proposição, a qual, em seguida, foi posta para única votação, sendo aprovada por unanimidade. O requerimento 51/2022, de autoria do vereador Gessé, formula apelo ao senhor prefeito para que, através da secretaria competente, viabilize a realização de serviço de polda em todas as árvores existentes
nas proximidades da rede elétrica. Após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, quando na ocasião, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 57, de autoria do vereador Ailton, formula apelo ao senhor prefeito para que entre em entendimento com o setor competente, viabilizando realizar serviço de limpeza com capinação na parte interna e externa da unidade de saúde familiar da família que funciona na comunidade de Salinas, Chié. Após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 58, de autoria do vereador Ailton, formula apelo ao seu prefeito para que entre em entendimento com a empresa TecBank, visando instalação de um caixa de autoatendimento 24 horas no posto de informações aos turistas e visitantes, que fica localizado no canteiro central da rotatória do Forte Orange, bem como o interior da edificação do Forte. Após a sua leitura, o mesmo foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 59, de autoria do vereador Ailton, formula apelo ao seu prefeito para que entre em entendimento com o setor competente, visando realizar serviço elétrica com troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED em todo o perímetro do residencial Ciranda da Ilha. Após a sua leitura, o mesmo foi posto para a deliberação do plenário, sendo quando na ocasião o seu vereador, o seu autor, vereador Ailton, fez uso da palavra para reforçar a justificativa da proposição em tela, assim como as demais proposições de sua autoria apresentadas na presente sessão. Também o vereador Luiz Francisco, José Mário, Adielso, Germano, Manuel, usaram a palavra para fazerem suas sustentações sobre o assunto. Após as discussões, o mesmo foi posto em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento 60 de 2022, de autoria do vereador José Palmeira, formula apelo ao seu prefeito para que através da secretaria competente, realize serviço de revisão elétrica com troca de lâmpadas por lâmpadas de LED na praça, bem como em todas as ruas da Orla do Sossego, até o ponto da travessia para Jaguaribe. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, quando na ocasião o vereador Adielso usou a palavra para fazer sua sustentação à proposição, a qual em seguida foi posto em única votação, sendo aprovada por unanimidade. O requerimento 61, de autoria do vereador Joelson, formula apelo ao seu prefeito para que, através do setor competente, realize serviço na revisão na parte elétrica com troca de lâmpadas queimadas e relé fotocélula, e se for o caso, em toda extensão da PE 01, mais conhecida como Avenida do Forte, da rotatória até o Forte. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 62 de 2022, de autoria do vereador Joelson, formula apelo ao seu prefeito para que, através da secretaria competente, realize serviço de limpeza geral com capinação, pintura do meio-fio e em toda extensão da rua Bom Jesus, situada na localidade do mesmo nome. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Em única votação. O requerimento 63, de autoria do vereador Joelso, formula apelo ao seu prefeito para que, através do setor competente, realize serviço de limpeza geral com capinação e pintura do meio-fio, bem como serviços de revisão na parte elétrica com troca das lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, se for o caso, em toda a extensão das demais ruas da comunidade do Bom Jesus. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, aprovado por unanimidade. O requerimento 64, de autoria do vereador Joelso, formula apelo ao seu prefeito para que, através do setor competente, realize serviço de limpeza geral com capinação, pintura do meio-fio, bem como serviços de revisão elétrica na parte elétrica com troca de lâmpadas queimadas e relé fotocélula, se for o caso, em toda a extensão da rua da comunidade da Bica, no Forte Orange. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 65, da autoria do vereador Joelso, formula apelo ao seu prefeito para que, através do setor competente, realize serviço de limpeza geral com capinação e pintura do meio-fio, bem como serviço de revisão na parte elétrica com troca de lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, se assim for o caso, em toda a extensão das ruas
da comunidade do Pôr do Sol. O mesmo após a sua leitura foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 66 da autoria do vereador Joel se formula pelo seu prefeito para que, através do setor competente, realize serviço de limpeza geral com capinação e pintura do meio-fio, bem como serviço de revisão elétrica com troca de lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, se for o caso, em toda a extensão da rua Estrela Cadente, 80 e Pastor Ulisses, no Forte Orange. O mesmo após a sua leitura foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação, e antes de fazer a chamada dos oradores, o presidente da casa usou a palavra para falar sobre a questão do projeto 13 de 2022, que estima a receita e fixa despesas para o exercício de 2023. Falou também sobre a questão dos repasses do 12º da Câmara e ainda sobre os demais projetos que tramitam na casa. Em seguida, passou a fazer a chamada dos oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador José Mário, o qual iniciou agradecendo a Deus por estar participando de mais uma reunião juntamente com os companheiros vereadores, e em seguida falou sobre a eleição para a presidência do Sindicato dos Servidores Municipais de Itamaracá. Mais adiante falou sobre a questão da falta d'água no bairro de Jaguaribe, afirmando ainda que a Compesa presta um desserviço à população da ilha, principalmente aos que residem no bairro de Jaguaribe. Falou ainda que a população está questionando a falta d'água e a falta de apoio por parte dos carros-pipa. Concluiu falando sobre o projeto do orçamento, afirmando que é preciso sentar e discutir a questão. Cedeu a parte ao vereador Joelso, que usou a palavra para falar sobre a questão do carro-pipa. Segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Germano, que iniciou falando sobre a gestão a questão da água, da falta d'água no bairro de Jaguaribe. Em seguida, parabenizou o senhor José pela vitória conquistada na eleição para presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Itamaracá. Falou que sempre estará à disposição da população. Concluiu afirmando que os requerimentos de sua autoria sempre atendem à reivindicação da população. O terceiro a fazer da palavra foi o vereador Joelso, o qual inicialmente solicitou que seja concedido um voto de aplauso para sua filha Jéssica pela passagem do seu aniversário. A solicitação de voto de aplauso foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Voltando a fazer uso da palavra, o vereador Joelso Gonçalves parabenizou a todos os vaqueiros da ilha pela realização de uma bonita e ordeira festa de confraternização. Concluiu desejando a todos um bom dia, cumprimentando ainda o senhor Jonatas e Rubelson, que realizam a transmissão das sessões também para os servidores da casa. O último a fazer uso da palavra foi o vereador Luiz Francisco. Aí fala. Que iniciou falando sobre a visita que fez à escola municipal localizada na comunidade do Bela Vista, juntamente com o vereador Manuel José, afirmando que as obras de reforma do prédio estão bastante atrasadas e a casa onde a escola está funcionando não tem condições de acomodar todos os alunos. Falou sobre o trabalho de assistencialismo prestado pelos vereadores à população, afirmando que esse trabalho é essencial e devido à grande carência de parte da população por falta de uma política de assistencialismo competente por parte da atual gestão municipal. Falou também da visita que fez à Secretaria de Educação, onde buscou informações sobre o material didático que deixou de ser distribuído aos alunos. Falou que em 24 meses a atual gestão arrecadou em média 140 milhões e até a presente data não construiu uma obra decente que venha impactar a melhoria para a população. Falou que à espera de um novo gestor estadual, olhem com bons olhos ali de Itamaracá. Voltou a falar sobre a taxa de iluminação pública, falou sobre o Sindicato dos Servidores Municipal, afirmando que espera que o mesmo seja mais atuante na busca dos direitos dos servidores da ativa, bem como todos os dos aposentados, que até a presente data não receberam o 13º salário. Falou sobre a ausência de uma creche na ilha, bem como o projeto da Casa Azul, que até a presente data não saiu do papel. Falou que os comerciantes de toda a ilha estão passando por dificuldade por falta de um planejamento para gerar receita para o setor. Falou que a atual gestão deveria tomar
a administração pública da cidade de Itapissuma como exemplo e aprender a administrar ouvindo a população. Questionou a ausência de enfeites de Natal nas ruas da ilha. Falou que é preciso abrir os olhos e parar de puxar o saco do prefeito e cobrar a realização de obras que venham gerar benefícios para toda a população. Falou sobre a questão da falta d'água no bairro do Jaguaribe, concluiu conclamando a população, convocando a população a se fazerem presentes nas reuniões, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, nada mais para ser deliberado para na presente sessão. Encerramos os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 23 do mês corrente do ano corrente, do mês de dezembro do ano corrente. Em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelos secretários e senhores vereadores que desejarem. Sala de sessão da Câmara Municipal de Itamaracá no dia 15 do mês de dezembro do ano 2022. Passo a palavra para o presidente, salientando que ainda existe outra ata para ser lida. Assinei já. Com isso, coloco a presente ata em discussão. Não havendo que discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Chamo mais uma vez o vereador Zé Mário para que possa fazer a leitura da próxima ata. Tu pede água? Água. Oxente. Vou dar início à leitura da próxima ata. Ata da 9ª sessão do 4º período ordinário do 2º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Itamaracá, realizada no dia 27 de dezembro de 2022, às 10 horas do dia 27 de dezembro do ano 2022, no seu prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10 Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Edielson Bezerra, Germano Andrade, Luiz Francisco, Manuel José, estando ausentes os senhores vereadores Ailton Aguiar, Claudemir Pedro, Arlen Monteiro, Jessé Azevedo, José Gonçalves, José Mário, José Palmeira. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ediel, secretariado pelo vereador Luiz Francisco e Manuel José, que foi convocado pela presidência da Casa para assumir interinamente a 2ª secretaria em virtude da ausência do vereador titular José Mário, que justificou sua ausência apresentando atestado médico. Ao constar em número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. E não havendo número suficiente para deliberar, a ata da sessão passada deixou de ser lida e posta para a votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes, em seguida do expediente do dia que constou do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre a prestação de conta da Prefeitura de Itamaracá, referente ao exercício 2017, processo TCE-PE 18.10.05.48, 7. Constou ainda do expediente o ofício do gabinete 09-2022 e do atestado apresentado pelo vereador José Mário. E não havendo matéria da pauta da ordem do dia, a presidência da Casa convidou o senhor Mozart de Melo Barbosa, filho, Tato, ex-prefeito da ilha, para usar a palavra com a finalidade de explanar sobre a prestação de contas referente ao município de 2017. O mesmo falou também sobre um veículo enviado por Gleide Ângelo, deputado estadual, para servir a Secretaria da Mulher, e falou ainda sobre a necessidade da união das forças políticas para buscar as melhorias
que a ilha tanto precisa. Após as palavras do senhor Mozart Barbosa, o presidente franqueou a palavra que foi usada inicialmente pelo vereador Luiz Francisco, que iniciou falando sobre a ausência dos colegas vereadores numa sessão importante com a matéria de grande relevância para ser deliberada pelo plenário. Falou sobre o projeto de lei 15 de 2022, que trata sobre a política de sustentabilidade hidroviária da ilha, afirmando que o mesmo será devolvido à Prefeitura para correção em sua redação, quando em seu capítulo 7º se refere ao município de Porto Alegre, ao invés de Itamaracá. Falou também sobre o percentual de 40% que consta no artigo 7º do projeto de lei orçamentária. Falou ainda que o município está faltando tudo, e até a documentação dos veículos da Guarda Municipal está atrasada, sendo aparteado pelo vereador Edielcio, que convidou o doutor Luiz Faria, procurador do município da ilha, para fazer uso da palavra, sendo questionado pelos vereadores Luiz Francisco Edielcio e também pelo seu assessor jurídico da casa, doutor Helder Oliveira, sobre o erro na redação do projeto 15 de 2022, sobre o orçamento municipal e sobre o repasse do 10º da Câmara, e ainda sobre o descumprimento por parte do prefeito da ordem judicial que manda ele se abster de passar o valor valor menor do 10º, que a Câmara tem direito mensalmente. Segundo a fazer da palavra o vereador Germano, o qual falou que conhece de perto a luta dos jangadeiros que trabalham fazendo travessias da Praia do Forte para a Coroa do Avião, afirmando que os mesmos podem contar com seu apoio no que for preciso. Falou sobre a votação obtida nas últimas eleições, concluiu afirmando que está no cargo interinamente até o dia 31 de dezembro, mas sempre estará à disposição da população da ilha. O último a fazer uso da palavra foi o vereador Edielcio, que iniciou falando que se absteve de qualquer vaidade e se juntou com alguns companheiros para eleger o vereador Ailton Aguiar para presidir a casa a partir do dia de janeiro de 2023. Falou sobre a questão do orçamento do município para o próximo exercício financeiro, afirmando que a Câmara não tem interesse de travar os trabalhos do atual gestor municipal, e sim de trabalhar irmanado no que for bom para a população. Concluiu afirmando que está aberto o diálogo com os colegas vereadores para chegar a um acordo sobre a matéria pendente de votação e assim encerrar o período na quinta-feira. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, nada mais para ser deliberada a presente sessão, a presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para o dia 29 do mês corrente do ano 2022. Em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelos senhores secretários e vereadores que desejarem. Sala de sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, ao dia 27 do mês de dezembro do ano 2022. Passa a palavra para o presidente. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade a segunda ata. Passo agora a palavra ao vereador Luiz Francisco, primeiro secretário, para que possa ler o expediente do dia, chamada dos presentes, e em seguida o expediente do dia. Boa noite a todos presentes, colegas vereadores, público de casa. Ailton Santos Barbosa Aguiar, presente. Claudemir Pedro, presente. Edielcio Bezerra Lins, presente. Arle Carlos Monteiro, presente. Gessé Azevedo Andrade, faltou. Joelson Gonçalves, faltou. José Mário, presente. José Palmeira, faltou. Luiz Francisco, presente. Manuel José da Silva, presente. E Germano Andrade, presente. Projeto de lei número 13
de 5 de outubro de 2022, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2023. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, consoante nas disposições do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 124 do inciso 3º da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional de número 31, de 27 de junho de 2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo das disposições preliminares da seção única. Artigo 1º. Esta lei estima a receita do município para o exercício financeiro de 2023 no montante de 111.137.217,64 e fixa as despesas igual ao valor compreendendo nos termos dos artigos 165 da Constituição Federal da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. A gente fala aqui, a gente é vereador que toda vez ele bota a Câmara faz saber municipal que o vereador aprovou e eu sancionei. Agora que está lendo para aprovar e já está sancionada. É incrível, velho. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, dos seus fundos e órgãos e entidades, a administração pública municipal, direta e indireta, o orçamento assegurado social, abrangendo as entidades e os órgãos da administração direta ou indireta, incluindo o fundo responsável pela assistência social. Capítulo 2º do orçamento fiscal da Seguridade Social, seção 1 da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita total estimada no orçamento fiscal da Seguridade Social é de R$ 111.137.217,64. Aqui tem a tabela, né? A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receita corrente de capital na forma da legislação em vigor, discriminada no anexo 1, que acompanha esta lei distribuída pela categoria econômica e a origem a seguinte forma: receita corrente, receita tributária, receita contribuição, receita patronal, receita de serviços, transparência de correntes, outras receitas e correntes, receita de capital, operação de crédito, alienação de bens, transparência de capital, receita de infra e orçamentária. Aqui tem os valores. A seção da fixada da despesa, no artigo 4º, o total é fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da receita discriminada por função dos poderes dos órgãos. Esse é o orçamento. O que é de suma importância para nós vereadores e a população, eu vou ler agora esse artigo, que é o artigo 7º. É onde o gestor, ele fica ao Poder Executivo autorizar e abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente de 40% da despesa fixada no orçamento fiscal da Seguridade Social, com finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dessa lei mediante a utilização de recursos permitidos no artigo 43 da Lei 4.320 de 1964 e as disposições da Lei de Diretriz Orçamentária para 2023. Ou seja, o orçamento aqui é uma tabela, como todos os vereadores aqui sabem, e esse artigo 7º é onde ele pede um percentual de 40%. Aqui tem uma emenda, né, que nós vereadores fizemos, e eu vou ler agora para toda a população. Proposta de emenda modificativa número 1/2022 ao projeto de lei de número 13/2022, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita fixa de despesa no município para o exercício financeiro de 2023. Artigo 7º. O projeto de lei de número 13, que estima a receita fixada à despesa do município para o exercício financeiro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 7º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares com valor correspondente a 15% da despesa fixada nos orçamentos fiscal da Seguridade Social, com finalidade de incorporar os valores que excedam a previsão constante dessa lei mediante a utilização de recursos permitido no artigo 43 da Lei de 4.320 de 1964 e disposições de Lei de Diretriz Orçamentária para 2023. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições ao contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, em 29 de dezembro de 2022, vereador Ailton, vereador Edielso, vereador Zé Elias, vereador Manuel do Gás, vereador Dema, vereador Arley e vereador José Mário. Projeto de resolução emenda. Faz a constituição do título de cidadão honorária da Ilha de Itamaracá e da outras providências. Fica concedido o título de cidadão honorária do município da Ilha de Itamaracá, a senhora Idalice Batista dos Santos. Artigo 2º. A comenda se refere ao artigo anterior, será entregue em sessão solene plenária desta Casa Legislativa Municipal. As despesas com execução da solenidade acima referida correrão por meio de dotação própria. A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada as disposições ao contrário. A justificativa. A senhora Idalice Batista dos Santos é conhecida suplemento como Idalice da Tapioca, reside na comunidade de Vila Velha há bastante tempo, onde é respeitada pela sua forma carinhosa de tratar todos que se aproximam dela, para provar e comprar tapioca que ela vende há bastante tempo naquela comunidade, tornando uma tradição para aqueles que a visitam. Sala da Sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, em 21 de dezembro de 2022. O autor, vereador Zé Elias. Requerimento de número 67/2022, requer a mesa, depois de ouvido o plenário, cumprindo as formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao prefeito desta ilha para que viabilize, através do setor competente, realizações de limpeza em geral com capinação e poda existente em toda a área em torno do Forte Orange. A justificativa é oral, vereador Germano. Sem nada mais para o expediente, passa a palavra ao presidente. Presidente, eu queria que colocasse esse meu em caráter de urgência e um pedido de profundo pesar a senhora Alzinete Batista de Oliveira Assis, conhecida como Dona Netinha, que veio a falecer. Ô, Leo, Jana, pega aqui, por favor. O orçamento já era para ser lido, para ser votado, né? Já está sendo lido. Bom, gente, aqui tem um projeto de resolução número 05/2022, de autoria do vereador Luiz Francisco, que ele pede em caráter de urgência. Eu coloco em plenário, em discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Aqui tem um requerimento número 67/2022, de autoria do vereador Germano Andrade, onde ele pede em caráter de urgência. Eu coloco em discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Queria registrar aqui a presença aqui do ex-prefeito Mozart Tato. Queria também aqui registrar a presença do companheiro suplente Joquinha e a companheira amiga Claudete. Obrigado por ter comparecido, Cláudio e Joca. Requerimento número 67/2022, requer a mesa após ouvir o plenário, cumprindo as formalidades regimentais e o que determina
a lei orgânica do município, esma o senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito desta ilha, para que viabilize, através do setor competente, a realização de serviço de limpeza geral com capinação e poda das árvores existentes em toda a área no entorno do Forte Orange. Justificativa oral, vereador Germano Andrade. Em discussão. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais vereadores, todo mundo presente aqui, TV Câmara. Um abraço ao meu amigo Tato e a todos aí que estão presentes. Manuel Guedes está aí, Papa, todos vocês aí. Claudete, Joaquim, que estão lá atrás. Um abraço a todos aí. Esse requerimento eu fiz pensando na população lá do Forte Orange, os bares e restaurantes que tem lá no final. Lá são 28 bares. E estou pedindo lá para o nosso executivo que faça uma limpeza lá na área geral, em torno do Forte Orange, capinação e poda das árvores e os coqueiros lá, né? Que lá, como é uma área muito de turista, os carros estacionam lá para o carro não arriscar, não cair um coco num carro daquele ou na cabeça de uma criança. Entendeu? Isso é um pedido do vereador Germano em prol da população lá do Forte Orange. E muito obrigado a todos. E até a próxima, Deus quiser. Precisa não. Pega ali, por favor. Essa é a segunda via da emenda. Continue a discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade o requerimento número 67/2022. Projeto de resolução número 05/2022. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária do município da Ilha Itamaracá à senhora Idalice Batista dos Santos. Artigo 2º. A comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa Municipal. Artigo 3º. As despesas com execução da solenidade acima referida correrão por meio de dotação própria. Artigo 4º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Vereador autor Zé Elias, em discussão. Boa noite a todos. Eu quero aqui explanar esse pedido de título cidadã para a dona Idalice, uma senhora lá de Vila Velha, que todos os colegas aqui, toda a população conhece, uma pessoa carinhosa e muito respeitada na Vila Velha. E peço aos pares colegas vereadores para que a gente venha aprovar esse título de cidadão, que é muito merecido para aquela senhora que tanto nos dá alegria naquela localidade. Então, peço aos pares a aprovação. Continue a discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Isso é o parecer das comissões do orçamento. Não, das contas, né? Cadê as contas? Pode ser que chegue ainda. Tô ligado. Projeto de lei número 5, de 13 de outubro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023. O prefeito do município da Ilha Itamaracá, estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoantes disposições do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 124, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional número 31, de 27 de junho de 2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereador aprovou
e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita do município para o exercício financeiro de 2023 no montante de R$ 111.137.217 111.137.217,64. E fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal, da Lei de Diretriz Orçamentária para 2023. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades, administração pública municipal, direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da administração direta e indireta, incluindo fundos responsáveis pela saúde e pela assistência social. Artigo 2º, perdão. A receita total estimada nos orçamentos fiscais da Seguridade Social de R$ 111.137.217,64. No artigo 7, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais suplementares até o valor correspondente a 40%, fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos no artigo 43 da Lei número 4.320 de 1964 e disposições da Lei de Diretriz Orçamentária de 2023. Bom, gente, o prefeito aqui pede remanejamento em cima de 40%. E é o tópico ímpar desse projeto, que a gente tinha discutido diversas vezes aqui, para a gente fazer alguma emenda para que a casa pudesse ter um controle também sobre esse orçamento 2023. E aí, nós vereadores entramos num consenso, graças a Deus, agradeço aos senhores vereadores, e chegamos num consenso. O ano passado, ele trabalhou em cima de 40%. Foi 30%, perdão. 30%. E esse ano ele pede 40%. E aí, nós vereadores, no consenso quase que unânime dos pares que estão presentes, fizemos a emenda e colocamos 15%. Acredito que num biênio posterior, o companheiro Ailton vai estar aqui, e tudo que for para benefício da população, acredito que essa casa aqui vai liberar e, consequentemente, vai deixar o prefeito trabalhar. Mas parabenizo os senhores vereadores pela coragem, por ter vindo hoje, votar esse orçamento e a gente terminar o ano. E nesse momento ela se encontra em primeira votação. O seguinte, a gente vota, a emenda, ela é uma votação só, entendeu? Então a gente vota o orçamento e depois vota a emenda. Aí na outra sessão a gente coloca a emenda. Então a gente aqui, eu coloco e submeto ao plenário em discussão o orçamento. O orçamento em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Bota um negócio pro microfone pesar, pô. Ele, ó. Voltar. O quê? Tá logo.
Quer duas votações? Olha, é duas votações para pesar. Nós tínhamos também marcado aqui para colocar a votação das contas do ex-prefeito Mozart de Melo Barbosa, que se faz presente, já veio em outras reuniões, se fez presente, mas aí uma das vezes pediram visto e numa outra reunião não teve quórum suficiente. E as contas se encontram pedindo a aprovação com ressalva do Tribunal de Contas, já foi lido, já foi disponibilizado aos senhores vereadores, sendo que essas contas a gente tem que seguir o rito, como deve ser feito. Esse voto não é mais quem for contra fica de pé, quem for a favor permanece como está. Esse voto é individual, na tribuna, e eu vou chamar cada um dos senhores vereadores. Como todos já fizeram a lida desse parecer do Tribunal de Contas e teve acesso, consequentemente, eu não vou mais ler todas as páginas das contas aqui e acredito que os senhores vereadores já viram o parecer do Tribunal de Contas. Não. Essa aqui, então. Então, enfim, eu queria aqui começar chamando o vereador Zé Elias para dar e declarar seu voto. Peço permissão aos pares. Não, peço permissão aos pares para fazer a votação daqui mesmo. Eu sigo o parecer do tribunal, a aprovação com ressalva. Se bem que eu quero ressaltar aqui, para que conste em ata, a gente também fez a convocação ao prefeito para que ele se fizesse presente, para que ele também pudesse apresentar sua defesa, tanto oral quanto escrita. E o mesmo disponibilizou diversas vezes advogado, mas acho que hoje não precisa de advogado, porque todo mundo está ciente que o Tribunal de Contas pede a aprovação com ressalva. Com isso, chamo agora o vereador Ailton Aguiar para proclamar seu voto. Boa noite a todos, acompanhando aí o Tribunal de Contas, assim como fiz o relato, aprovando as contas do ex-prefeito Tato. Dois votos pelo Tribunal de Contas. Agora o vereador Germano Andrade. Boa noite a todos. Parecer do Tribunal de Contas, voto a favor, o ex-prefeito Tato. Agora com seu voto, Manuel do Gás. Boa noite, os amigos vereadores, os pares, o público presente, o público de casa. Eu voto a favor ao relatório do Tribunal de Contas, a favor do nosso amigo Tato. Mais um voto do companheiro Manuel do Gás a favor do parecer do Tribunal de Contas. Nosso amigo companheiro Dema. Boa noite a todos. Eu acompanho o Tribunal de Contas e voto a favor do companheiro Tato. Mais um voto do companheiro Arlen Monteiro. No caso, agora 4 votos a favor do Tribunal de Contas. 5, perdão. Boa noite a todos. Acompanho o parecer do Tribunal de Contas, aprovado com ressalva. Companheiro José Mário, com isso 6 votos. Boa noite a todos, mais uma vez.
Eu voto favorável ao prefeito Tato, mas deixando uma ressalva que a gente tem o livre-arbítrio de escolha, independente do resultado do Tribunal de Contas. Eu tenho aqui eu voto aqui pela escolha, uma decisão política nossa. E eu seria contra o prefeito Tato. Se suas contas tivessem vindo reprovada, Tato, eu votava a favor, porque acompanhei sua gestão, vi que você é uma pessoa íntegra. E a gente sabe que se o vereador tem a prerrogativa dele fazer a escolha, se der esse poder a gente tem que fazer a escolha de acordo com o que a gente acha certo. Mas, hora nenhuma, mesmo se tivesse vindo reprovado, eu votaria contra. Voto a favor. Com isso, 7 votos. Agora resta o meu. Também quero dizer a vocês que acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Também não sou técnico. Quem foi técnico e analisou as contas do ex-prefeito viu que não tem nada que peça a rejeição e eles mesmos aprovaram as contas do companheiro ex-prefeito Mozart Melo Barbosa, e só me resta também acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Nesse momento eu proclamo o resultado. Por unanimidade dos 8 vereadores presentes, nós aprovamos o parecer do Tribunal de Contas. Bom, gente, aqui tem mais um voto de profundo pesar. Por questão de ordem, eu queria que o senhor botasse em plenário aí, a gente ceder 5 minutos para o ex-prefeito se posicionar na tribuna. Só se ele quiser, ele vai querer, Tato. Mas tem que pedir. Dois minutinhos, Tato. Eu vou... É verdade. Nós temos aqui um voto de profundo pesar do pedido de vereador Zé Elias. Quem é a pessoa? Alzinete Batista de Oliveira Assis. Dona Alzinete de Batista de Oliveira Assis. Conhecida como Dona Netinha, esposa de Neco do Samba, que veio a falecer, e o companheiro Zé Elias pede um voto de profundo pesar. Coloca em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade e o voto de profundo pesar. Nesse momento também eu queria externar também a minha tristeza com a morte do ex-jogador Rei Pelé, né? Que também nos deixou uma história belíssima, né? Que vai ser contada por décadas, e acredito também que todo mundo vai está sentindo o seu falecimento. Coloco em discussão o voto de profundo pesar a Pelé. E eu queria só dar uma ressalva aqui, já disse o companheiro Zero, que viu pelas redes sociais, que até o Papa se comoveu. Imagine nós, vereadores, né, que também gostamos do esporte, e uma figura dessa não poderia deixar de ser lembrado. Está aí nosso amigo Tiago, já tirou uma foto com a camisa autografada por Pelé. Montagem. Também. Montagem. Continue discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade, o voto de profundo pesar. Nosso rei Pelé. Agora eu queria também colocar aqui, a pedido do vereador Zé Elias, a vinda do prefeito Mozart Melo Barbosa para fazer seus agradecimentos, né, aos senhores vereadores, como se procedeu a votação das suas contas. E eu coloco em plenário, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Queria chamar o ex-prefeito Mozart Melo Barbosa para fazer esses agradecimentos. Boa noite a todos. Queria saudar aqui com a imensa alegria e satisfação, Diel, você como presidente da Câmara, nesses 4 anos de mandatos, 4 anos consecutivos, 2 de mandatos, que realmente você fez um trabalho bacana. Os 2 primeiros eu tive a oportunidade ainda de estar na gestão, apesar de algumas divergências, apesar de alguns desfavores de opiniões, você conduziu bacana a Câmara, e é dessa forma que a gente tem que fazer. O pensamento sempre é positivo. Então, está de parabéns pelo esse trabalho de 4 anos que você permaneceu aqui dentro desse Casa Legislativa Gilson Ferreira de Araújo.
muito bem representado, que quando a gente postula um nome, como eu fiz aqui de ao lado, na casa do Executivo, ali, por unanimidade também a gente teve o nome de seu Mozart de Melo Barbosa, que é meu pai, que hoje permanece lá. Saudar também, Zé, a você, Zé, também uma pessoa atuante dentro da democracia, onde vem, que é normal, se a gente não tiver opiniões diversas, a gente não dá continuidade à democracia. E você foi muito bem representado aqui pela população, dando os seus pontos de vista, opiniões, sempre mostrando, narrando o que tem de ponto positivo e ponto negativo. Zero, junto com o nosso amigo Arley, junto ao amigo Dema, Ailton e hoje Germano, fazendo composição, para você ver como essa é uma casa democrática. Hoje, da gestão, são pessoas que também trabalham, como também os ausentes aqui, Ferrugem, o próprio Gessé e o Bill da Laje, pessoas que trabalham dentro da oposição, ou da situação daqueles que fazem oposição, mas dentro de um conceito de respeito, dignidade, mostrando dentro das suas personalidades, seus pontos de vista, que realmente o que é bom para a ilha e o que não é bom para a ilha. Casa democrática, temos que respeitar opiniões diversas. E são dentro dessas opiniões diversas que você consegue construir e melhorar a qualidade de vida do seu município. Então eu torço sempre isso, que uma casa dessa ela nunca pode ser unânime. A casa sempre tem que ter opiniões diversas para se contraver e a gente saber acertar. Porque quem está na gestão, a gente não pode ter só a opinião positiva, afirmativa. A gente tem que ter a controvérsia da negativa para poder a gente melhorar o pensamento da gente e dando uma qualidade melhor. Então, todos vocês, vereadores, estão de parabéns. Eu estou externando um pouco esse agradecimento, porque, queira ou não queira, a gente está no penúltimo dia do ano e talvez com a certeza de missão cumprida, que hoje é o último dia do ano aqui de sessão, né? Então, esses agradecimentos especiais, que além de ser vereadores, vocês são meus amigos, a gente tem conhecimento de vocês, da personalidade de cada um. Agradecer também ao público, né, que aqui presente está aqui nosso amigo Manuel Guedes, Felipe, Papa, Tiago, Matheus, o Henrique, Berg, Claudete, as pessoas, Joquinha, né, todos aqueles aqui que eu estou vendo aqui de vista, mas o filho de Joquinha também está aqui presente, tá? São pessoas que também a gente teve a oportunidade de trabalhar, tá certo? E a gente sabe também que são pessoas de boa conduta, que em algum momento tem alguma divergência política, mas eu sei que todos querem o bem para a Ilha Itamaracá. Agradecer também a nossa amiga aqui, ó, Leu, a nossa amiga Janaína, Andréa, que eu tive o prazer ontem estar lá no Bem Amado, e eu vou dizer a vocês, viu, são bons para tomar uma pitu danada, porque, rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Se eu tomasse a metade da pituzada que elas tomam e da cervejada, Zé, eu tava morto. Aí eu achei bacana. E sai tudo na boa, viu? Sai tudo, ninguém sai gerando alta, não. No pensamento positivo. E você também, agradeço a vocês pela presença. E dizer que eu estou me achando já, Diel. Eu já estou aqui pela 3ª vez na semana. Daqui a pouco eu vou dizer, bota falta de mim, não. Viu, gente? Isso aí é bacana, a gente tem que ter esse momento de se descontrair, de a gente brincar, de a gente falar, porque depois quando a gente desce esse degrau aqui, todo mundo é amigo e todo mundo quer o melhor para a Ilha Itamaracá, gente. Da última vez que eu estive aqui, que só tinha 3 vereadores, eu dei uma pequena explanação sobre o que é o Tribunal de Contas, né, que é uma questão de responsabilidade muito grande do ex-gestor. A bronca, na verdade, só aparece quando você sai da gestão, que você tem que administrar aqueles 4 anos onde você passou para poder fundamentar, bem fundamentado dentro do tribunal. Existe aprovação de governo e aprovação de gestão. A aprovação de governo, como eu bem disse na última sessão, é aquela que é macro, é aquela que abrange, tá, as contas do governo em cima dos percentuais. É o percentual da saúde, é o percentual da educação e da ação social. Se você atingiu aqueles índices, que todos vocês sabem quais são os percentuais, ele vai ser aprovado a sua trajetória de governo. A de gestão é aquela micro,
né? Aquela que inclui a folha de pagamento, inclui fornecedor, inclui a micro do dia a dia administrativo da prefeitura. Sendo aprovado também, ele vai lá e dá o conceito de aprovação. Isso, quem faz a gestão, a gente sabe a dificuldade que tem, porque quando a gente delega para várias secretarias, né, e são várias cabeças pensantes, várias cabeças formulando de um jeito que você, como gestor principal e ordenador, você tem que ter um critério muito forte para poder dizer que é o que é certo e o que é errado. Mas, graças a Deus, mais uma, viu, gente? Tivemos a 2019, esse ano, aprovada pelo Tribunal e pela soberania da Câmara, e tivemos agora a 2017 aprovada pelo Tribunal e pela soberania da Câmara. Eu quero dizer a vocês que isso já é um feito inédito para a Ilha Itamaracá. Se vocês pegarem o portal da transparência, vocês vão ver que nenhum prefeito, ex-prefeito no caso, não tiveram 2 contas aprovadas consecutivas. Todos os gestores que passaram por aqui, o máximo que atingiram aqui foi uma conta durante os 4 anos aprovada. Quem quiser saber o nome de um por um, é só entrar no portal da transparência que está lá. Pela primeira vez em Itamaracá, conseguimos, eu digo conseguimos, que a gente conseguiu com os vereadores, a gente conseguiu com a população e com todos os servidores que trabalharam ali em prol de uma melhora para Itamaracá, para mostrar a dignidade e a lisura o dinheiro do erário. Então, o tribunal teve essa aprovação, me sinto muito orgulhoso, até porque, volto a dizer, o nome dessa casa ao lado é o nome do meu pai, e volto a dizer também que eu não seria, talvez, um imbecil de estar fazendo as coisas erradas, onde eu tenho a presteza de mostrar a transparência, que foi um dos mais outdoors que teve na minha campanha de 2016, foi mostrar a transparência, e graças a Deus está sendo reconhecido pelo tribunal e por vocês aqui e pela população. Quero dizer também, pessoal, que a 2020 já está aprovada pelo tribunal. Provavelmente, Ailton, vai chegar no seu mandato, mas já está aprovada pelo tribunal. Quer dizer, são 3. Só está faltando a 2018, se Deus quiser, que Ele vem me ajudando um bocado, que eu sempre conto com esse Deus poderoso, que 2018, até o final de janeiro desse ano que vem, vai estar aprovada. Isso significa mais um fato inédito na Ilha Itamaracá. É o primeiro prefeito, se Deus quiser, com as 4 contas aprovadas. Isso, o orgulho não é só meu não, Diel, Zé Elias e o povo. Isso é uma satisfação imensa de dizer que Itamaracá, a população naquele momento, 2016, teve a convicção e apostou num prefeito que ia ter um dia as 4 contas aprovadas, para a gente sair de Chatoge, onde chega prefeito de Itapsuma, de Igaraçu, de outros municípios, e tiram onda com a cara da gente, que faz a gestão com a Câmara Municipal e com o povo de Itamaracá, dizendo que Itamaracá nunca teve um prefeito decente. E hoje a população pode ter um orgulho de dizer que um dia vai ter esses 4 contas aprovadas pelo gestor Tato, que aqui passou, que foi uma preferência democrática do povo à escolha, para ter essa honra de bater no peito. Não, a gente já aprovou um prefeito que passou com as 4 contas aprovadas pela Prefeitura da Ilha Itamaracá. Então, pessoal, até lá a luta é grande. Tá? Eu digo, se um dia um de vocês, que o tempo passa, tiverem a oportunidade de um dia estar como gestor, você vai ver e vai lembrar o que eu estou dizendo aqui nesse momento, realmente é pura verdade. Tá certo? Vocês hoje, a gente está tendo uma renovação de Câmara e está surgindo pessoas competentes que um dia eu torço para estar num dia aqui ao lado, na Casa Executiva, dentro do controle da nossa gestão. Porque são pessoas competentes, tá? Isso aí no dia a dia, que vai passando, a gente vai ficando mais velho, mas vão pessoas renovando e estão mostrando aqui dentro dessa casa aqui o que é realmente uma progressão. Né? Eu acho que o diálogo é importante, para a gente nunca ficar para trás. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um negócio simples. Simples, que eu venho, passo e volto, pelo menos 2 vezes por semana eu estou aqui na ilha, e tem uma coisa que está me incomodando um bocado, para você ver como é o dialeto dentro de uma democracia quando não tem diálogo. Quando não tem diálogo. Quando eu assumi a prefeitura, uma questão só de curiosidade, eu fui eleito pelo PSB, o governo do estado passou os 4 anos pelo PSB. Isso é feito gerente de banco. Não adianta você ter um banco que seja mundial
mas se você não for amigo do gerente, você nunca vai ser bem tratado. Partido é a mesma coisa. Não adianta ser do PSB, onde o governador não tem consideração aquele seu parceiro do PSB. Quando eu assumi aqui, esse recapeamento que vem de Igaraçu até Itapissuma, ele estava sendo contemplado. Lutei, fiz de tudo para passar da ponte e a gente fazer o recapeamento também daqui da ilha. Não consegui. Isso aí, na época, o doutor Guilherme era vivo, bati em cima, para você ver, um presidente da Assembleia há 12 anos e o governador não atendeu. Aí quando eu me passo agora, o tempo passou, quando eu vejo agora o recapeamento, está todo feito novamente, de Igaraçu até Itapissuma, com toda a sinalização bacana, e aqui Itamaracá continua do mesmo jeito. Mas sabe por que é isso, gente? Eu disse, exclamei aqui, até o doutor Luiz estava aqui na hora. O problema todo, que a base da gente política, a gente não convence nem o governo federal, nem o governo estadual. O que é que acontece? Você pega Itapissuma, que hoje tem a mesma quantidade de eleitor daqui. Mas Itapissuma, ela sincroniza os políticos. Ela mostra fortaleza, ela mostra prestígio. A parte pessoal da própria população é sincronizada com a gestão. Isso mostra a estrutura daquele eleitor perante o gestor. Então, o governo do Estado e o governo federal vai e prestigia. Enquanto nós, aqui, estiver brigando, vereador com prefeito, prefeito com vereador, prefeito com ex-prefeito, a gente não vai conseguir arrumar casa nunca, porque nós temos só 17 mil votos aqui dentro. Isso para governo do Estado e para governo federal é nada, isso é um grão de areia aí na beira-mar. Ele quer saber, a gente tem que usar o melhor que a gente tem, que se chama uma ilha, a 40 quilômetros da região metropolitana. É a força que a gente tem, é o turismo, mas para isso, nem o governo do Estado, nem o governo federal, não vai trazer recurso nunca para aqui, para a ilha Itamaracá, enquanto todos, começando pelo povo, junto com a gestão e junto com a Câmara, não estiverem unidos. Então eu luto por isso, Ailton. Você está aqui na nova gestão esses 2 anos, eu tenho a certeza também, junto com o Diel, que já foi presidente, junto com o Germano, que já foi presidente, que tem um pouco mais de experiência, junto com a renovação de Zé Elias, de Zero, de todos aqui. Quando a gente conseguir unir essa força, a gente vai mostrar, sim, o sinal verde para poder cobrar do governo do Estado e cobrar do governo federal. O caminho é esse, gente. Não adianta a gente estar batendo de frente, dando murro de faca, de frente, porque a gente só está desgastando a gente mesmo. A gente tem que ter consenso. A gente perde um pouquinho aqui e ganha ali na frente. Tem que ser junto com a população também perde um pouquinho e ganha na frente. Tem que estar unido para poder a gente chegar aos nossos objetivos. Só vai desse jeito. E tem uma perspectiva, daqui a mais 2 anos, que vai ter o pleito municipal, de a gente chegar nesse consenso, e eu tenho certeza que eleger, com todos os votos, mas com a unanimidade maior possível, para mostrar essa fortaleza dentro da ilha de Itamaracá para o governo do Estado e o governo federal. É assim que a gente tem que pensar, é assim que essa nova Câmara, que a partir de 1 de janeiro de 2023, começar a ter também esse caminho, deixar de briga, deixar de atrito, que na verdade todo mundo é amigo. Eu não vejo aqui qual foi o dia que Zero ficou com raiva de Diel, qual foi o dia que Germano ficou com raiva de Diel. Nenhum de vocês fica com raiva de ninguém. Não é verdade? Eu acho que quando a gente... Até fica, viu? Mas depois passa. Mas passa, porra. Ô Diel, irmão, pai, mãe, não briga e você fica com raiva e depois passa. Sabe por quê, Diel? Porque existe o respeito, rapaz. Quantas vezes tu ficasse com raiva de mim? Eu fiquei com raiva de tu e não passou? Moi, eu costumo dizer que raiva dá e passa, né? E eu sempre acredito nisso. E a gente vê o ambiente aqui, às vezes, parece que vai pegar fogo. Mas depois a gente dá um abraço e tudo fica bem. Até porque eu sempre fui um cara, Tato, eu sou um pouco explosivo, mas eu sempre fui um cara que estou sempre para levantar a bandeira da paz. E a bandeira da paz ela deve ser levantada porque a ignorância, a arrogância, ela não cabe nesse mundo. Mas a humildade, ela cabe no buraco de uma agulha. Então a gente tem que ter humildade para saber conduzir as coisas e na hora certa, no momento certo, a gente dá um abraço e pedir desculpa se realmente se errar, porque eu sou um cara que eu gosto de
no momento que eu reconheço meus erros, eu sou um cara que eu vou e peço desculpa, e isso aí fortalece minha alma, fortalece minha mente, e acredito que as pessoas têm que ser desse jeito. E hoje, mais uma vez, e vou dizer isso até domingo, eu vou sair daqui da cadeira, não vou sair da Câmara, mas com um sentimento de dever cumprido, um sentimento de ter feito tudo o que eu pude e, infelizmente, não pude fazer mais, porque a gente foi travado em algumas coisas que eu não vou colocar em discussão nesse momento, mas eu vou sair com a alma lavada e sentimento de dever cumprido, eu acompanho e com a certeza que fiz uma escolha. Esse grupo que está aqui, não é, fez uma escolha, como é que se diz, ímpar, única, foi eleger o companheiro Ailton, que acredito que vai honrar esse poder aqui, como deve ser honrado, e isso é importante, não é? Verdade. Vamos ver que o futuro para 2023 é muito promissor, e acredito que a gente vai galgar um espaço, um grupo de gente pensando em Itamaracá, não é? Então, independente de qualquer coisa... Verdade, El. E tudo isso se consegue, gente, porque a plataforma maior se chama respeito. Porque não adianta, Diel, você estar brigando com um com o outro, se não houvesse respeito, você não tinha mais acordo de uma renovação, de um perdão. Não é verdade? Eu costumo dizer muito isso, é quando você não pode viver na monotonia direto. Que isso aí vai virar um costume que vai gerar, tem que ter essas discussões, é feito dentro de casa. Se você está com sua mulher ali, em vez de quando tem uma discussãozinha, para poder renovar o ambiente também. Você não pode só ficar naquela mermice ali dentro, que aqui não dá certo. De vez em quando uma opinião diversa, mas com respeito, e você tendo um pensamento de poder equilibrar a situação, é bacana. E é assim que eu entendo vocês aqui na Câmara, gente. Eu me alonguei um pouquinho, porque era o único momento que eu tinha, nesse final de ano, para poder homenagear aqui vocês e agradecer principalmente a essa aprovação da Câmara perante as minhas contas, porque foi muito importante para a gente e para a população, e estamos no caminho certo, tá, gente? Eu agradeço, fiquem na paz, um bom, feliz ano novo para vocês, que venha cheio de renovação, esperança, que é tudo que a gente precisa, e principalmente que consigamos galgar ao lado do Poder Executivo. Inclusive, eu deixei bem exposto ontem a um certo colega que estava junto de mim, que tem acesso ao governo, e disse a ele, diga a ele que eu estou aqui de braços abertos, qualquer dificuldade que tiver, pode me procurar, que a pessoa do bem, a gente só quer dar conselho do bem, jamais vou trazer um conselho do mal. Eu passei por isso aí, eu sei o que é um governo, e estou aqui para ajudar. Pode levar o recado dessa forma, bem explícito, porque aqui todos somos ilhéus. Há 55 anos que eu vivo dentro dessa ilha aqui, e apostando nisso. A dificuldade hoje é grande, por causa das divergências de pensamento, mas um dia eu vou ter a certeza que a maioria vai estar com o mesmo pensamento para poder a gente galgar e ter uma opinião forte perante o governo do Estado e perante o governo federal. É dessa forma que a gente vai renovar a Ilha Itamaracá. Muito obrigado, gente. Obrigado, fica na companheiro. paz. Deixa eu terminar. Vou terminar. Tem um bocado de coisa de vocês aqui. Sim, gente. Eu queria, nesse momento aqui, já que o orçamento são em 2 votações, e a gente fez uma, e aprovamos em primeira votação, eu queria aqui pedir a quebra de interstício, para que a gente possa fazer outra reunião e votar em segunda votação o orçamento junto com a emenda. Com isso, eu coloco em discussão, não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade a quebra de interstício. Eu queria dizer, companheiro Ailton, que eu recebi um convite exclusivo da governadora para fazer parte da posse, não é? Mas eu até disse que ia, mas eu vou passar o meu lugar para outra pessoa, porque eu tinha que confirmar, mas quero dizer, deixar bem claro
que vou sair aqui do nosso mandato, dando um abraço em você, porque eu prefiro estar aqui com você, né? Estar com a Câmara e não me afugentando de nada. Então, a companheira Raquel, do qual eu lutei para que ela fosse eleita também, mas eu não vou, eu vou participar aqui para a gente fazer uma confraternização junto com a população de Itamaracá. 5 minutos para a gente voltar. Obrigado.